A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça Sob Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Culto maravilhoso, Palavra da Vila Ré, nesse dia 17 de outubro de 2025, aonde foi pregado Lucas capítulo 24, versículo 13. Cooperador Lino pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso. Irmãos, um culto maravilhoso. Deixa aqui seus pedidos de orações. Deus sabe de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Este Deus nos surpreende em tudo, né, queridos? Vamos ficando por aqui. Deus abençoe e vamos ouvir na mesma comunhão. Vamos lá. Deus seja louvado. Deus traz o assunto da palavra. Glória a Deus. Vamos ver, com a ajuda de Deus, no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24. Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, a hora adiantou um pouco. Vamos iniciar a leitura no versículo 13. 2 discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como elas haviam dito, porém a ele não o viram. E ele lhes disse: Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu.
E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Até aqui, irmãos. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor, Ele havia dito aos seus discípulos tudo aquilo que aconteceria. Ele contou e contou com detalhes todos os processos que ele passaria, que ele deveria passar. E ele falava e dava a saber aos seus discípulos, preparando-os para aquilo que aconteceria, para que não fosse surpresa nenhum deles. Mas, como nós lemos aqui, eles se surpreenderam com o desfecho da história. Eles se surpreenderam com o fim da história do seu Senhor, do seu Mestre. Eles que acreditavam que o Senhor viria restaurar o reino de Israel, já que naquela época os judeus estavam sob o domínio dos romanos, eles criam que aquele que haveria de vir, o filho de Davi, restauraria o reino de Israel, quando o que o Senhor na realidade faria e disse que faria, não era restabelecer o reino terreno, mas era reconectar o homem com Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Mas eles não entenderam. E aqui, irmãos, se lêssemos o capítulo todo, o Senhor foi crucificado numa sexta-feira. E ele havia dito que no terceiro dia ele ressuscitaria. O terceiro dia era domingo. Crucificado na sexta, morto na sexta, sábado, domingo ele ressuscitaria. Mas os discípulos não criam totalmente, não entendiam totalmente a pregação do Senhor. Tanto que, diz aqui, no mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Essa cidade, irmãos, distava de Jerusalém cerca de 10 a 12 quilômetros. E no domingo, então, eles já estavam indo embora. Porque para eles, a história, o fim da história de Jesus, tinha ficado na sexta. Porque não criam plenamente, não entendiam plenamente o que o Senhor havia dito. Glória ao nome santo do Senhor. E eles então estavam já de volta para suas casas. E esses 2, presume-se que fossem 2 homens, a Bíblia não fala, estavam já indo de volta, abandonando, descrentes, desanimados, frustrados com o desfecho daquela história. Glória ao nome santo do Senhor. E quem desce para Emaús, irmãos, já que Jerusalém é uma cidade que fica num monte elevado, quem desce para Emaús é quem está desistindo da sua fé, está de alguma forma descrente, está frustrado. Glória ao nome santo do Senhor. Se for o caso de alguém aqui que está descendo, glória seja o nome santo do Senhor. O Senhor te diz: para, dá meia volta, sobe, volta para Jerusalém. Glória ao nome santo do Senhor. E o caminho de Emaús, irmãos, é o símbolo da frustração. É o símbolo de quem está perdendo as forças, desacreditando das promessas do Senhor. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para reavivar as suas promessas para cada um de nós. Glória ao nome santo do Senhor. O que Ele disse que aconteceria, aconteceu. E o que Ele disser que vai acontecer, creia, vai acontecer. Glória ao nome
nome santo do Senhor. Então diz aqui que eles estavam indo já de volta para suas casas e iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E eis que eles estavam falando e fazendo perguntas uns aos outros. Irmãos, questionar, nós podemos. Perguntar a Deus, nós podemos. Devemos. Entender qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? Sim, nós podemos. Senhor, por que me acontecem essas coisas? Olha o testemunho dessa irmã. Quantas coisas aconteceram? Quantas provas? Quantas lutas? É lícito, irmãos, e o Senhor hoje diz a nós, é lícito tu perguntares ao teu Deus, Senhor, por que tanta prova? Por que tanta coisa me acontece? Porque Ele não te deixará sem resposta. Glória ao nome santo do Senhor. O que não podemos? Murmurar contra Deus. Perguntar, questionar. O próprio Cristo perguntou, Senhor, Deus meu, Pai meu, por que me desamparaste? Jó questionou a Deus. Abacuque questionou a Deus. E tantos outros personagens bíblicos. Então não há problema de questionarmos, não há problema de perguntarmos. E esses dois aqui, como diz a palavra, eles iam falando um com o outro e fazendo perguntas. E eis que de repente aparece alguém, o mesmo Jesus, se aproximou deles e seguiu o caminho com eles. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor vai te encontrar no teu caminho. Glória seja o nome santo do Senhor. Vai te encontrar no teu caminho, vai responder as tuas perguntas, ainda que, irmãos, Deus não nos prometeu dar todas as respostas, Deus não nos prometeu responder todas as nossas perguntas, porque isso está no querer dele. A nós cabe crer, irmãos, na sua promessa, nas suas promessas, mas eles iam perguntando um ao outro. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes diz, que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E o Senhor nos diz, quer fazer perguntas, quer questionar? Glória seja ao Cordeiro de Deus. Pergunte, questione, mas continue caminhando. Glória ao nome santo do Senhor. O Senhor te encontrará no caminho, mas esteja caminhando. Glória seja ao Cordeiro de Deus. E aqui então ele pergunta, que palavras são essas que trocais entre vós? E um deles, chamado Cleofas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabe das coisas que aconteceram? E o Senhor perguntou, quais? Então o Senhor te pergunta hoje, quais são as aflições do teu coração? Fala para mim, confessa as tuas dúvidas, confessa as tuas aflições. Eu te visitarei com as minhas respostas à minha visitação. Glória ao nome santo do Senhor. E ele então falava, Jesus Nazareno, que foi varão valoroso, profeta, e fez então uma descrição do que eles acreditavam ser o Senhor e daquilo que eles esperavam. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Mas agora tudo isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Terceiro dia. A palavra que o Senhor havia dito se cumpriria no terceiro dia. Está chegando o terceiro dia na tua vida, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Seja qual for o terceiro dia, daquilo que o Senhor disse que aconteceria, vai acontecer. Glória ao nome santo do Senhor. E se está desfalecendo a tua fé, se está desfalecendo o teu coração, hoje o Senhor nos visita com um pouco mais de fé. Glória ao nome santo do Senhor. E eles então, mas hoje já é o terceiro dia, e é verdade que algumas mulheres foram e se maravilharam, foram até o sepulcro e se maravilharam e disse que tiveram uma visão. Irmãos, elas foram ao sepulcro para ungirem o corpo do Senhor. Se crescem nas promessas que ele havia feito, elas não iriam com esse propósito. Porque se crescem que ele ressuscitaria ao terceiro dia, porque iriam lá para ungir o corpo dele? Então não criam plenamente. Glória ao nome santo do Senhor. Que o Senhor, pela sua infinita misericórdia,
derrame fé nos nossos corações, irmãos, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Glória ao nome santo do Senhor, porque Ele é fiel para cumprir a sua palavra, e não passará nada sem que Ele cumpra daquilo que nos tenha dito. E não achando seu corpo, voltaram, dizendo que tinham visto uma visão de anjos, e assim segue, né, irmãos? E alguns dos que estavam no sepulcro, e achando que, como as mulheres haviam dito, porém a Ele não o viram. E Ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer em tudo aquilo que foram dito pelos profetas. Glória seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a Bíblia é Deus falando com sotaque humano. A Bíblia, irmãos, ela é cristocêntrica. Quando Ele diz que os profetas falaram sobre Ele desde Moisés até o final dos profetas, a Bíblia, irmãos, do Velho Testamento ao Novo Testamento, ao livro de Apocalipse, é sobre Cristo. Tudo converge para Cristo, tudo é Cristo. Glória ao nome santo do Senhor. E Ele então falou de Moisés, abriu então as Sagradas Escrituras, falando verbalmente, e fez toda a narrativa daquilo que haveria de acontecer. Glória ao nome santo do Senhor. Porventura não convia que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés até os profetas, explicava-lhes tudo. E eis que chegaram próximos à aldeia de Emaús, e o Senhor fez como quem ia para mais adiante. 12 quilômetros, irmãos. 12 quilômetros dá para conversar bastante. É uma estrada longa para percorrer a fé. Glória ao nome santo do Senhor. A tua estrada será longa nessa graça. E o Senhor nos promete mais uma vez: eu estarei contigo a cada centímetro dessa estrada. Glória seja o nome santo do Senhor. E eis que Ele fez como quem fosse para longe, como quem fosse adiante, e os discípulos o constrangeram: já é tarde, entra, fica conosco. Já é tarde, já está escurecendo, fica conosco. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, o Senhor só entrará na tua casa se tu o convidares. Glória ao nome santo do Senhor. Convida Ele para entrar na tua casa. Convida Ele para entrar no teu casamento. Convida Ele para entrar no seu trabalho. Convida Ele para entrar na rotina da sua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Como uma pessoa educada não entra na nossa casa se não for convidada. Não é assim, irmãos? Nós não entramos na casa de ninguém se não formos convidados. Se tu convidares o Senhor, Ele te promete: entrarei na tua casa. Glória ao nome santo do Senhor. E se eu entrar na tua casa, diz o Senhor por esta palavra, farei obra, farei aquilo que é necessário para que a tua casa seja, como foi dito, uma casa de paz. Glória ao nome santo do Senhor. E eis que Ele entrou. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partindo-lhe o deu. Abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu. Glória ao nome santo do Senhor. Então, irmãos, na oração, a oração dada à igreja, irmão, pedia: Senhor, abra-nos os olhos. E aqui, irmãos, Ele partiu o pão, e no partir do pão, os olhos deles se abriram. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos, eles já tinham visto o Senhor repartir o pão, multiplicar o pão, partir e dar graças a Deus. É no partir do pão, é no partir desta palavra que tu conhecerás o teu Deus. Glória seja o nome santo do Senhor. E abriram-se-lhe os olhos, e eles então se deram por conta, mas não era o Senhor, porque no partir do pão, irmãos, conheceremos o Senhor, conheceremos as suas bênçãos. E eis que aqui disseram um para o outro: porventura não havia em nós o nosso coração,
quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Glória ao nome santo do Senhor. Quando ouvimos a palavra de Deus, irmãos, seja da forma que for, seja um hino cantado, seja a palavra pregada, seja uma palavra de um irmão, uma saudação, tem que ferver o nosso coração. Glória ao nome santo do Senhor. Em nós habita o Espírito Santo, e quando ouvimos a palavra, é Deus falando com as nossas almas, que saiamos daqui, irmãos, com os nossos corações fervendo na presença de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, voltaram mais 12 quilômetros, mas aí com a certeza viva que o Senhor já estava vivo, ressuscitado. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, vai de volta para Jerusalém. Glória seja o nome santo do Senhor. Está parado em Emaús ele não vai te encontrar mais. Glória seja o Cordeiro de Deus. Volte para Jerusalém, que lá Ele está te aguardando. Glória seja ao Senhor. E acharam congregado então os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E por que, irmãos, o destaque de já apareceu a Simão? Simão, o apóstolo, o discípulo, mais solícito, mais determinado, às vezes até impetuoso, negou o Senhor 3 vezes, e o Senhor fez questão de aparecer a Simão em destaque. E diz a palavra, irmãos, que Simão já estava pescando, voltou à sua vida de antes de conhecer o Senhor, também estava descrente. Para muitos, irmãos, para muitos, a história de Cristo acaba na sexta, acaba na crucificação, na cruz. Mas louvado seja o nome do Senhor. Para nós ela começa na cruz. Glória seja o nome santo do Senhor. E para nós ele nasce no domingo. Glória seja o nome santo do Senhor. Para aqueles que têm a história de Jesus, que finda na sexta-feira, preso, crucificado na cruz. Ô irmão, ô irmã, saiba, Ele ressuscitou e ressuscitou dentro dos nossos corações. Glória seja o nome santo do Senhor. Mantenha-o vivo dentro de si, irmãos. Mantenha Ele vivo dentro de si, irmã. Glória seja o nome santo do Senhor. E eles lhes contaram o que aconteceram no caminho e como Ele foi conhecido no partir do pão. Glória seja o nome santo do Senhor. É no partir do pão que nós conhecemos o Senhor, e que as nossas almas saiam saciadas na sua presença. Glória seja o nome santo do Senhor. Não lemos todo o capítulo, irmãos. Na sequência, Jesus aparece aos seus outros discípulos, e Ele aparece, eles estão reunidos, e agora já num corpo glorificado, num corpo de carne, é verdade, mas um corpo glorificado. E Ele entra na sala fechada, no ambiente fechado, não há porta, não há parede. Ele entrará na sua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Não importa que a porta esteja fechada, não importa que as paredes estejam lacradas, Ele entrará a si mesmo. E sabe o que Ele lhe dirá quando entrar? Como Ele disse aos seus discípulos: paz seja em vós. Glória ao nome santo do Senhor. Que nós saiamos daqui da presença do Senhor com esta palavra, com essa mensagem: paz seja em vós. Glória ao nome santo do Senhor. E quando Ele entrou, irmãos, eles ficaram assombrados, maravilhados. Alguns talvez até tenham duvidado que era Ele, e Ele disse: não duvideis, olha aqui as marcas, olha os furos, olha os cravos. Glória ao nome santo do Senhor. E Ele ainda perguntou: tendes alguma coisa para comer? E o que tinha?
um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele se sentou e serviu de um pedaço de peixe assado e favo de mel. Leve esse pedaço de peixe, leve esse favo de mel. Glória ao nome santo do Senhor. Se a tua alma está faminta, saia saciada da presença de Deus com esse pedaço de peixe e esse favo de mel. Glória seja o nome santo do Senhor. Ele não nos prometeu que teríamos uma vida, irmãos, sem provas, sem lutas, sem esses tipos de pessoas, como foi dito aqui nos testemunhos, esses altivos de coração, essas pessoas que humilham as outras. Podemos até passar por isso, mas glória ao nome santo do Senhor. Se estiveres passando, irmãos, irmãs, se estiver passando, sabe para que é? É para que você um dia venha aqui e diga que Deus foi bom na sua vida. Glória seja o nome santo do Senhor, pois está escrito: Deus dá graça aos simples, mas resiste ao soberbo. E Deus, irmãos, não tem por inocente o culpado, e nem por culpado inocente. Então, irmãos, glória seja o nome santo do Senhor. Saiamos da presença de Deus com esta palavra, com a certeza de que Ele ressuscitou e Ele apareceu para cada um de nós. E agora não nos apartamos de Jerusalém. Glória ao nome santo do Senhor. Permaneçamos em Jerusalém, porque depois de alguns dias Ele apareceria de novo. E em Jerusalém Ele faria descer o seu Espírito Santo. Glória seja o nome santo do Senhor. Leve esta palavra e saia daqui, irmãos, voltando agora, não mais para Emaús, mas em direção a Jerusalém, porque a nossa morada, irmãos, não é descendo, é subindo para Jerusalém celeste. Glória seja o nome santo do Senhor. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém. Amém. Santo Deus, palavra da Vila Ré, 17/10/2025, Lucas capítulo 24, versículo 13. Cooperador Lino pregou pela guia do Espírito Santo e revelação da palavra deste Deus maravilhoso, o qual nos ensinou a servir a Ele em espírito e em verdade. Um culto maravilhoso, irmãos. Vamos ouvir na mesma comunhão. Irmãos, nós acabamos já, né? Aqui esse culto, né? E vamos ouvir um outro culto que nós vamos colocar em seguida. Que eu estou colocando agora para gravar um outro culto para mandar para nossa querida Irmandade. Então este já acabou. Deus abençoe a todos. Deixe seus pedidos de orações, compartilhe.